Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritas. Essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Anísio Freire, a disciplina História. E hoje a gente começa o capítulo 15, sobre lutas sociais na Roma republicana, página 146, dando continuidade ao que a gente estava falando sobre esses períodos antigos do Império Romano, falamos sobre Grécia já também, tá? Mas especificamente nesse momento a gente está aqui falando a respeito de Roma. Então, Ave Maria, peraí, pronto, tá dando para me enxergar, beleza. Então, a gente começa lá na página 146 da seguinte forma. Atualmente, os grupos que formam a sociedade lutam de diversas maneiras para garantir seus direitos. Claro, a gente vê aí diversos movimentos sociais, movimentos políticos, muitas vezes políticos partidários, algumas vezes sem ter relação com partidos políticos, mas ainda assim sendo movimentos políticos, que é importante, até mesmo porque todos nós somos seres políticos, né? A nossa existência ela já é um ato político, só o fato de existirmos, de lutarmos pela nossa sobrevivência, isso já acaba se tornando meio que um ato político, por que não, né? Por isso os trabalhadores se organizam em movimentos, olha só, para pressionar os governantes a fazer leis melhores ou a cumprir corretamente aquelas que já existem. Afinal de contas, se a gente vive numa democracia, né, se nós é quem elegemos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, aproveitando aí a época de eleição, né, deputados federais, deputados estaduais e assim por diante, senadores e tal. Então, eles devem fazer leis que beneficiem a maioria da população e não somente grupos específicos, como geralmente eles acabam fazendo, né? Legislando em causa própria, legislando somente para aquelas pessoas que são da elite. Então, tipo a gente vê essas reformas, vira e mexe, reforma disso, reforma daquilo, reforma administrativa, que aí vai tirar dos servidores públicos que ganham relativamente bem, mas numa parte mais baixa do serviço público, enquanto que a galera que está lá no judiciário, que ganha 20, 30 mil reais por mês, os próprios parlamentares que chegam a ganhar mais de 100 mil reais por mês, não se mexe nos privilégios deles. Mas naquela camada trabalhadora, naquele grosso dos trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores, eles resolvem, claro, mexer no bolso dessa galera toda, né? Então é o farinha pouca, meu pirão primeiro. Enfim, em um país grande com tanta diversidade como o Brasil, há muitos movimentos de cidadãos e trabalhadores. Os que querem emprego, os que exigem lugar digno para morar, os que querem terra para plantar e viver. Lugar digno para morar. Por exemplo, a galera do MTST, né? Movimento dos sem teto. Os que querem terra para plantar e viver, é o caso do pessoal do MST, movimento dos sem terra. Professor, mas é tudo vagabundo, tal. Não, não são vagabundos. Eles estão lutando por determinados direitos. Ainda mais quando a gente sabe que existe uma quantidade absurda de casas, de prédios abandonados por aí pelas cidades, de terras que estão vazias, que pode muito bem ser passada para essas pessoas que têm necessidade, até mesmo que a partir do momento que elas começam a viver nesses locais, a trabalhar, a ganhar dinheiro com o comércio, né? O pessoal está produzindo determinado alimento ali. Pronto, eles vão fazer o quê? Vão pegar, colher aquilo, vão vender, consequentemente
eles vão passar a comprar também, já que eles têm dinheiro, e a gente sabe que tudo tem imposto. Então, essa galera vai começar a pagar imposto. E o imposto é pago a quem? Pro Estado. Então, tipo, eles estão brigando pelo direito de, não somente da vida deles sobreviverem, da subsistência deles, mas também estão brigando pelo direito de poder serem vistos como cidadãos, inclusive como cidadãos pagadores de impostos. Mas o governo tá pouco se lixando para eles, não é verdade? É verdade. Os que denunciam atos de preconceito e racismo, a gente sabe vários movimentos sociais que, exemplo mais claro, mais recente é o Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, depois do assassinato do George Floyd pelos policiais, e várias e várias vezes a gente vê os ataques que a população preta e periférica costuma sofrer, infelizmente ainda por conta dessa motivação racial, essa motivação racista, porque somos uma sociedade extremamente racista ainda. Estados Unidos é racista, Brasil é racista, é só a gente ver, a gente olhar para essas camadas que são privilegiadas dentro da nossa sociedade. Um exemplo, novamente, a gente for falar a respeito do parlamento, do Congresso, né? A gente tem lá, contando com só de deputados federais e senadores, a gente tem em torno de 600 e poucas pessoas eleitas. A gente sabe que o Brasil é um país cuja população, na sua maior parte, é de pretos e pardos. Mais de 50%, em torno de 55% de pretos e pardos. Só que no Congresso Nacional, somando deputados federais e deputados estaduais, menos de 20% deles são negros. Então, se você parar para pensar assim, não, como assim? A gente tem, dentro de uma população em que a maior parte é da população negra, mas quando a gente fala sobre representatividade no Congresso lá, é a minoria, se torna a minoria. Por quê? Porque essa galera que está lá, ela é mais ligada às elites. E hoje a gente sabe muito bem que as elites geralmente são embranquecidas. Então, eles têm mais dinheiro para poder investir nesses projetos políticos e acabam sendo eleitos na maior parte das vezes. Então, denunciam atos de preconceito e racismo, os que denunciam a violência contra as mulheres, movimento feminista aí, sempre lutando pelo direito das mulheres. Ah, professor, mas as feministas querem cortar o pinto dos homens, porque feminista quer andar com o sovaco, cabelo... Não. Feminismo luta por igualdade de direitos e igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Novamente, assim como a gente fala a respeito de racismo dentro da nossa sociedade, a gente sabe que nossa sociedade também é uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista. O que é que isso significa? Que acaba priorizando, acaba enxergando o homem enquanto alguém superior às mulheres. Novamente falando em Congresso, lá, apesar das mulheres fazerem parte, serem também maior parte da população, elas são minoria dentro da representatividade no Congresso Nacional. Elas são minoria em cargos de chefia, seja em empresas públicas ou empresas privadas. Por que é que isso existe? Será que elas têm menos capacidade de alcançar esses locais? De jeito nenhum. Isso acontece muitas vezes por puro e simples machismo. Que a nossa sociedade, as bases da nossa sociedade sempre foram patriarcais, machistas, racistas, homofóbicas. Até mesmo porque não tem nem muito tempo atrás, a gente sabe que o discurso que é feito muitas vezes por parte de boa parte da sociedade, inclusive grupos religiosos, dizendo que o homem é o proventor da família, né? É o homem quem deve sair para trabalhar, enquanto que a mulher deve ficar em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos. Quando o marido chegar, o cara tem que ter comida pronta, roupa lavada, casa limpa. Então,
para que exemplo melhor falar de machismo dentro da sociedade do que essa coisa de se colocar a mulher o tempo todo dentro de casa, sem possibilidade de trabalhar, sem possibilidade de estudar, e homem na rua trabalhando e trazendo sustento para casa. Então, é uma das lutas que a gente pode falar a respeito do feminismo, a respeito da denúncia contra as mulheres. Mas os que fazem greves para exigir melhores salários, etc. Há também diversos movimentos que reivindicam melhores condições de vida, saúde, educação para as crianças, etc. De maneira diferente de como ocorrem atualmente, foi um barulho aqui. De como ocorre atualmente, também havia lutas sociais na Roma Antiga. A República foi um período de intensas transformações políticas, econômicas e sociais. A gente sabe que toda sociedade em desenvolvimento vai acabar enfrentando diversas mudanças, né? E muitas vezes essas mudanças elas só acontecem a partir da luta de determinados grupos. Se esses grupos não reivindicarem por determinada mudança, aquilo vai continuar sendo empurrado daquele jeito mesmo. Então, somente a luta, essa luta não necessariamente precisa sair na porrada, né? Tá? Então, por favor, gente. Somente a luta, somente a forma de reivindicar, através da reivindicação, é que as mudanças elas podem ocorrer. No intervalo de alguns séculos, a cidade expandiu-se bastante, incorporando grande quantidade de territórios por meio de conquistas militares na Europa, na África e no Oriente Médio. Médio. Se, por um lado, a expansão territorial trouxe riquezas, escravos e oportunidades de ascensão social para muitos romanos, por outro, ela acentuou as desigualdades e os conflitos sociais, reforçando as lutas que haviam levado à proclamação da República em 509 a.C. Então, é o que eu estava falando aqui, em relação a essa expansão territorial. À medida que a sociedade ela vai se desenvolvendo, vai gerando riquezas, só que essas riquezas, assim como acontece hoje em dia, essas riquezas elas acabam se acumulando nas mãos de poucas pessoas. Isso vai gerando o quê? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Como a gente já tinha falado na aula anterior. Isso acaba gerando essa desigualdade social, a hierarquia social, colocando as elites, olha o que eu falei, elites, branquitude, a ideia no Congresso quem costuma se eleger mais. Por quê? Porque é o pessoal que tem mais dinheiro, são homens brancos na sua maior parte. Então eles vão acumulando as riquezas e vão explorando a galera que está embaixo. Então, vai gerando essas riquezas para um determinado grupo, gerando essa desigualdade social, porque eles vão se separando cada vez mais dos grupos menores. Quanto mais rico, mais ele vai acumulando riqueza e mais vai explorando aqueles que estão lá embaixo. Então, a população vai crescendo bastante, né? Afinal de contas, as pessoas vão tendo filhos, tal, vai crescendo. Aquelas pessoas que são ricas, muito ricas, aquela quantidade dali vai aumentar? Não vai. A riqueza continua na mão de poucos. Só que a população aqui embaixo, vai crescendo. Cada mais pessoas vão nascendo, vão crescendo, vão buscando trabalho. E quem é que tem os meios de produção? Quem é que tem as grandes empresas, as indústrias? Essas poucas pessoas que estão aqui em cima. Elas vão expandindo suas indústrias, suas empresas, vai precisando contratar mais gente e vai explorando cada vez mais a galera que está aqui embaixo. Então, continua enriquecendo e o pessoal está aqui só aumentando o tamanho. Ao fim desse processo, Roma estava muito diferente dos seus primeiros tempos, quando ainda era um pequeno reino às margens do rio Tibre. A desigualdade entre patrícios e plebeus, vocês lembram que a gente falou sobre os patrícios e plebeus na aula passada? Os patrícios são os grandes proprietários de terra,
os servidores públicos que estão mais ligados ao rei, ou nesse caso, como a gente já está numa república, eles estão mais ligados aos grandes governantes. Então é o pessoal das elites, é o pessoal da burguesia, é o pessoal que tem mais dinheiro. Os plebeus, alguns deles, eles podem até conseguir acumular riqueza, que é o caso que a gente falou também dos plebeus ricos, que geralmente eram os comerciantes, pequenos proprietários de terra que conseguiam se desenvolver bem, mas ainda assim era uma quantidade muito pequena em relação à grande massa de plebeus que existia ali na Roma Antiga. Né? Então, essa desigualdade cada vez maior entre patrícios e plebeus gerava conflitos sociais cada vez mais intensos. Descontentes com sua situação, os plebeus ameaçaram abandonar Roma. Eles começaram a ver, não tá dando certo isso daí, a gente tem que lutar contra essas desigualdades sociais, mas os governantes, eles olham pra gente e falam, tô nem aí pra vocês. Não, então, já que vocês não estão conseguindo olhar pra gente, não estão nos dando a oportunidade de crescer, assim como a cidade está desenvolvendo, nós aqui poderíamos também estar desenvolvendo junto, mas o governo não está olhando para a gente, não está querendo ajudar a gente, por mais que a gente tente por conta própria, mas cada vez que a gente acumula um pouquinho mais de riqueza aqui, vocês estão aumentando os impostos aí, então não tem como eu ter alguma coisa para mim melhor. Então os plebeus, eles começaram a ameaçar sair de Roma. Isso você sabe. Se o pessoal sair, a cidade deixa de crescer. A lógica da exploração, infelizmente, acontece dessa forma, né? Eles precisam dessa camada desses plebeus. Ou, como hoje, é como se a gente estivesse falando sobre o proletariado, né? Ao fazer... o que significaria para a cidade perder trabalhadores e soldados. Aí, ó. Ao fazer esse tipo de pressão, a plebe conquistou alguns direitos políticos e sociais. Olha só, as manifestações, as lutas sociais deles. Então, eles começando a mostrar para o governo que eles são importantes, é importante que haja uma atenção para eles. Eles começaram a pressionar o governo, pressionar as elites, e os governantes começaram a conceder, um direitozinho aqui, um direitozinho político aqui, outro social ali, melhorando um pouquinho a vida dessas pessoas, mas não muito, né? Em 493 a.C. foi criado o Tribunato da Plebe. Peraí. Pronto. Tava achando a tela meio coisada, esqueci o nome. Meio turva, meio negociada. Aí eu fui limpar aqui a câmera, viu, gente? Então, se de repente do nada parou assim e voltou, vocês já sabem o que foi. Em 493 a.C., então, foi criado o Tribunato da Plebe. Assembleia formada exclusivamente por representantes dos plebeus, com poder para impedir medidas desfavoráveis a essa camada social. E aí a gente lembra o seguinte, aqui a gente tem um Tribunato da Plebe, que foi a assembleia formada por representantes dos plebeus. E lembrando que dentro da organização da República Romana, a gente tinha antes os senadores, os cônsules, os pretores, os censores, os edis, os questores, os centuriões, todos eles ligados às elites, todos eles ligados aos patrícios. Tá? A representatividade desses plebeus acabou só acontecendo a partir do momento que eles começaram a se revoltar contra os patrícios, contra os governantes. Então, assim como existia a Assembleia Centuriata, que era ligada aos patrícios, houve o Tribunato da Plebe, que era a assembleia formada pelos plebeus.
O governo republicano continuou sendo pressionado por exigências da plebe e, pouco a pouco, atendeu a algumas reivindicações, né? Como decretar o fim da escravidão por dívidas. Vocês lembram que, tanto na Grécia, quanto em Roma, quanto em diversos outros povos, os povos mesopotâmicos, dentro do Egito, na África, a gente sempre tem essa ideia da escravidão ligada ao... me perdi, voltei. Essa escravidão ligada às dívidas. Se você tinha uma dívida, não conseguia pagar essa dívida, você poderia ser escravizado. Então as primeiras formas de escravidão eram ou essas, ou a escravidão por dívida, ou a escravidão por prisioneiros de guerra, né? É diferente do processo de escravidão que aconteceu já a partir do século XV, século XVI, em que, por exemplo, o próprio Brasil e os demais países na América acabaram sendo formados por esse processo escravocrata, de escravidão, mas tendo se dado de forma diferente, que foi a partir do sequestro, digamos assim, de pessoas negras africanas que foram trazidos à força para cá, para o país, para serem explorados. Então até mesmo as condições de vida dessas pessoas que eram escravas por dívidas ou que eram prisioneiros de guerra, essas condições acabavam sendo melhores do que as condições de escravidão que aconteceu nas Américas. Então, algumas dessas reivindicações que acabaram sendo atendidas foram ainda, além do fim da escravidão por dívidas, a permissão do casamento entre patrícios e plebeus e autorização à plebe à utilização das terras públicas. Vocês lembram que os patrícios eles fizeram a lei que antes essas terras públicas que poderiam ser utilizadas por qualquer um, os patrícios deram um jeito de somente eles as utilizarem. E quando o tribunato da plebe foi formado, eles retomaram essa autorização para que os plebeus pudessem também utilizar as terras públicas, né? Além do casamento entre patrícios e plebeus, tal, que já era um pouquinho mais difícil de acontecer, mas acontecia, né? Em 450 de Cristo foi criada a Lei das 12 Tábuas, conjunto de leis escritas que pela primeira vez na história de Roma passou a valer para todos os seus habitantes. Aí nessa figura que aparece aí do Barlottini, que é a primeira secessão da plebe, 1849 foi quando foi feito esse quadro, tá? Não foi o ano que aconteceu esse fato, não. Aí diz o seguinte, que na República Romana as tropas do exército ficavam de prontidão para reprimir as revoltas plebeias. Então eles precisavam sempre ter soldados prontos, porque a qualquer momento os plebeus eles poderiam se juntar para poder querer descer o sarrafo em cima dos patrícios, em cima dos governantes. Roma versus Cartago. A ampliação dos direitos políticos dos plebeus aconteceu no mesmo período que o exército romano se fortalecia por ter derrotado invasores estrangeiros, né? Com as sucessivas vitórias, os soldados romanos passaram a invadir e dominar regiões vizinhas à cidade, conquistando a Península Itálica no ano de 272 a.C., alcançando a Magna Grécia. Vocês lembram, voltando lá no capítulo anterior, das origens históricas de Roma, onde era a Magna Grécia. Magna Grécia ficava mais ou menos na região dominada pelos etruscos. Então, logo acima de Roma, né? Então, os romanos, quando eles começaram a conquistar territórios vizinhos, primeiro eles sendo atacados, se defendendo e conseguindo vencer essas batalhas, e depois com a necessidade da expansão territorial, até mesmo por conta do aumento do seu contingente populacional, o aumento da quantidade de pessoas que viviam ali, eles começaram a precisar
expandir o seu território e ir em busca de novos locais. E esses novos locais eles já eram habitados por outras pessoas, né? por outros povos. Então, o exército romano ele foi se fortalecendo, foi lutando contra esses outros povos e foi vencendo, conquistando esse território, aumentando o seu poderio militar, aumentando esse domínio sobre outros locais. E foi o que aconteceu depois, em 272 a.C., em que ele conquistou a Península Itálica por inteira, chegando até mesmo lá a Magna Grécia. A expansão territorial romana ameaçava Cartago, ou Cartago, né, para alguns. Uma colônia fundada pelos fenícios no norte da África. Imagine só. A Península Itálica é aquela botinha, né? Aí, na própria imagem da página 148. Península Itálica, ó, lá na ponta é a Península Ibérica, que é formada por Portugal e Espanha. A Península Itálica é essa região da própria Itália, esse formato de bota aí. E aí eles estavam se expandindo, começando a ameaçar até mesmo Cartago, que era aquela pontinha ali um pouco mais próximo de Siracusa, que era mais próxima da Itália. Então, era a colônia fundada pelos fenícios do norte da África, que até então controlava o comércio no Mediterrâneo ocidental e dominava também a Península Ibérica, onde eles exploravam as minas de prata que lá existiam. As disputas entre romanos e cartagineses, também conhecidas como punes, levaram-nos às 3 guerras púnicas, entre 264 a.C. e 146 a.C. A gente já falou sobre essas guerras púnicas, não, minto, a gente falou sobre as guerras médicas, que eram dos medos. Nesse caso aqui, as guerras púnicas, porque os cartagineses, esses habitantes de Cartago, eles também eram conhecidos como punes. Punes. Por conta disso, o nome dessas batalhas que ocorreram entre romanos e cartagineses acabaram se chamando guerras púnicas. Embora as tropas de Cartago tenham conseguido derrotar Roma em algumas batalhas, prevaleceu a superioridade do exército romano. Os poucos cartagineses que sobreviveram ao cerco militar na Terceira Guerra Púnica foram vendidos como escravos. Aí, ó, escravo como os prisioneiros de guerra. Tá vendo aí, né? Então, quando a gente fala sobre essas guerras, guerras e batalhas, mas professor, os cartagineses, os punes, eles conseguiram vencer algumas batalhas contra Roma, mas não venceram a guerra? Como assim? É como assim, cada guerra, digamos, pronto, a galera que gosta de futebol, só para fazer uma comparação, é como se a guerra fosse um campeonato inteiro e as batalhas fossem cada partida. Então, você pode ganhar algumas dessas batalhas? Pode. Mas a guerra, no final das contas, vai ser o campeonato inteiro. São aqueles jogos todos. Então, quanto mais batalhas você vencer, quanto mais jogos você vencer, mais fácil, mais perto de ser o campeão acaba ocorrendo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Essas batalhas entre Cartago e Roma, mesmo que Cartago tenha vencido algumas delas, Roma venceu mais. Consequentemente, destruiu basicamente todo o exército cartaginês. E aí, consequentemente, acabou vencendo as guerras púnicas. Roma expandiu, então, suas conquistas em torno do mar Mediterrâneo. Aí, o mar Mediterrâneo, aí no próprio mapa, vocês veem qual é toda a região desse mar Mediterrâneo. Aí,
porque como Cartago era quem dominava até então esse comércio no Mediterrâneo, depois da vitória dos romanos, eles é quem passaram a dominar essa região, dominar esse comércio, consequentemente, faturando mais. Então, expandiu suas conquistas em torno do mar Mediterrâneo devido à importância comercial da região. Com a conquista de Cartago, os romanos estabeleceram-se no norte da África. E aí observe no mapa a ampliação do território, o poder de Roma durante as guerras púnicas. A Primeira Guerra Púnica mostra justamente o local que era dominado somente por Roma, que era a Península Itálica, né? A Bota, propriamente dita. E aí tinham Siracusa, que era a Sicília, não enxergo nada, Córcega e a Sardenha, que eram territórios, que eram ilhas, basicamente, que já pertenciam a Roma. Na Segunda Guerra Púnica, aí mostra quais foram as conquistas romanas. Cartagena, Tarragona, aquela região ali por trás de Pisa, a Polônia, já na pontinha ali na Macedônia, perto da Ilíria. Então eles foram conquistando todos esses espaços. E ao final da Terceira Guerra Púnica, que quando eles venceram finalmente Cartago, como a Península Ibérica era dominada por Cartago, eles ocuparam o território cartaginês e conquistaram também aquela pontinha ali da Península Ibérica. Enfim, eles conseguiram expandir todo esse território. E aí é o que a gente tem na próxima página 149, expansão territorial. O contato com os conhecimentos de navegação dos cartagineses tornou Roma uma potência comercial, proporcionando sua expansão. Aos poucos, os romanos anexaram ao seu território a Macedônia, a Grécia, a Síria, a Ásia Menor, o Egito, a Gália, que é a atual França, e a Britânia, que é a atual Inglaterra. Britânia lembra muito o nome Grã-Bretanha, né? Britânia, Grã-Bretanha, porque justamente a Inglaterra ela faz parte hoje da Grã-Bretanha, que é Escócia, Irlanda e Inglaterra. E País de Gales também faz parte ali. Enfim. No século I a.C., os romanos tinham dominado o comércio, a agricultura, a pecuária, a mineração, o artesanato, enfim, as atividades econômicas desenvolvidas pelos povos que viviam ao redor do mar Mediterrâneo. Passaram a chamá-la de Mare Nostrum, expressão em latim cujo significado é nosso mar. Quando navegavam por ele, os romanos chegavam a qualquer parte de seus domínios. Então, todo o mar Mediterrâneo foi conhecido como esse Mare Nostrum porque acabou sendo de domínio dos romanos. Então, Roma se expandiu de tal forma por essas regiões que toda ela foi dominada por eles. Então, eles se aproveitando bastante desse conhecimento de navegação que os cartagineses tinham e que foram, através de suas conquistas, foi tudo passado para o conhecimento dos romanos. Enfim, a gente finaliza a nossa aula de hoje por aqui e a gente continua na próxima aula para o restante desse capítulo. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau.